bem. Certo. Bom, a proposta, então, a proposta do que nós vamos falar agora, eu botei como título o papel do direito romano em Teixeira de Freitas, é também dentro dessa mesma perspectiva, né, de nós iniciarmos as conversas, né? Como disse, se a gente cumprir tudo aquilo que eu estava programando, talvez tenhamos aí em torno de, puxa vida, 7, 8 encontros, né? Eu já tenho 4 encontros para esse mês. Possivelmente teremos outros encontros já confirmados com professores, né, em forma pública e não só a aula, né? Mas que seja no mínimo esses 4 desse mês. A primeira perspectiva aqui, para falarmos do Teixeira de Freitas, é naquele sentido fundacional, né, de uma ciência de direito no Brasil. Então, dentro desse ponto de vista que eu pensei falar sobre o papel do direito romano. Eu acho que, em certo sentido, nós teríamos algumas perguntas iniciais que deveriam ser atendidas, perguntas essas que vão nortear a sequência dos trabalhos, né? Então, mais ou menos esse seria o nosso foco, né, de trabalharmos então com esse ponto de vista de nós falarmos isso, né? Bom, eu começaria um pouco em cima daquilo que eu falei do início do título, né, do evento, São Direito, Memória e Tradição. Uma questão que fica em aberto quando nós começamos a estudar esses autores, particularmente do Segundo Reinado, nós nos perguntarmos, e aí eu acho que vai ser um dado interessante para nós depois vermos a visão do professor Venceslau, nós vermos o que seria realmente uma tradição jurídica luso-brasileira, né? Em que medida nós conseguimos identificar essa tradição jurídica, né? Vejam vocês, ela está dentro do discurso, ela faz parte de formas de argumentação muito comuns que nós vemos entre autores e entre práticos do direito, entre dogmáticos, né? Os que trabalham com a dogmática jurídica no Brasil. Muitas vezes se fala dessa tradição que vem de Portugal, que vem do direito romano, né? Mas se nós apresentarmos algumas perguntas iniciais, que é essa questão que eu gostaria de falar agora para vocês, essas perguntas iniciais, nós vamos fazer então um questionamento que me parece que seria importante, né? Por exemplo, quando falamos em tradição jurídica luso-brasileira, apresentando perguntas mesmo, né? Nós poderíamos dizer que a tradição jurídica é uma fossilização, uma forma de engessamento de um modelo jurídico que vinha de Coimbra e que, de uma certa maneira, deveria ser seguido por, talvez, algumas motivações conservadoras, quem sabe, ou de índole política, de manutenção de um modelo fundacional do Brasil, né? Seria isso, essa tradição jurídica, né? É uma coisa que vinha de Coimbra e que deve seguir assim, né? Aí poderíamos também nos questionar, né? Desde o início do Brasil nós temos pelo menos linhas políticas bem distintas, né? Nós tínhamos na época do primeiro reinado, por exemplo, uma diferenciação entre um dia vai se tornar depois super conservador, das atuações distintas dentro do segundo reinado, aquilo que seria a visão daquela linha mais chamava, né, brasileira, vamos dizer assim, o português de hoje, né? A linha mais brasileira daqueles que não eram formados com a mentalidade de Coimbra, e os portugueses, né? Isso no primeiro reinado, na época de Dom Pedro I, era uma coisa muito forte, né? Nós temos que lembrar que isso, de uma certa maneira, foi algo importante para a política nacional, para a legislação nacional, naquele momento que saiu o Código Criminal, que saiu a primeira legislação sobre processo criminal, na década de 30, como foi a forma de organização do país, de maneira geral, né? Tinha essa diferenciação que depois a gente vê mais nitidamente nos partidos, né? A linha brasileira e a linha lusitana normalmente mais conservadora, a linha brasileira mais afrancesada, pegando aqui as ideias de Murilo de Carvalho, né? Mas aí nós podemos também levantar outros elementos, né? Existiria desde o início do Brasil uma autonomia da classe jurídica, quando nós vemos, aí recordando, citei agora o professor José Murilo de Carvalho, né? Até estava comentando com os alunos sobre isso nos últimos dias, meus alunos ali da graduação da URGS.
Em que medida a gente pode dizer que a classe jurídica, os operadores do direito, como falam hoje, né, seriam desvinculados da classe política, né? O professor Murilo de Carvalho comenta bem na sua obra a respeito dessa vinculação muitas vezes visceral, né? A classe política no Brasil é uma classe que tem uma ligação forte, né, com a formação jurídica. Normalmente era muito comum, na verdade, que os deputados, os ministros, os senadores seriam, na verdade, vinculados ao jurídico, né? Então veja que interessante. Nesse sentido, essa tradição, como é que ela se apresenta, né? Ela é uma tradição claramente jurídica, uma tradição desvinculada da política, né? Ou é uma tradição jurídica que, na verdade, foi apresentada e moldada a posteriori durante o legalismo republicano, né? Aquela concepção de predomínio de uma visão da legislação republicana, a forte influência da legislação do início da República, né? Que formatou a mentalidade dos juristas da Primeira República. Então, vejo que essa questão da tradição jurídica coloca em xeque pelo menos duas coisas, que é o que eu gostaria de falar aqui, que, como disse, que eu espero respeitar o período aí de 30 minutos, né? Que é qual é o papel do direito romano e qual é o papel do Teixeira de Freitas, né? Porque uma figura central nessa identificação da tradição jurídica brasileira seria enxergar o Teixeira de Freitas e seria rotular o Teixeira como romanista, né? E até com motivos, vamos dizer assim, com base no próprio autor, né? Eu recordo aqui, tem uma frase que eu pego aqui, um livro muito famoso, foi publicado pelo professor Schipani sobre o Teixeira de Freitas, que é um texto de referência para todos nós, porque foi uma publicação que fez um grande evento de longa data. Começa no seu epígrafe, né, falando uma frase do Teixeira, né, não me podeis fazer maior honra do que chamando-me romanista, né? Quer dizer, claro, em tom de crítica que fizeram isso, particularmente me recordo na época da contenda que teve no IAB, né, no Instituto dos Advogados Brasileiros, quando ele defendeu uma visão mais próxima do direito romano, né? Mas então fica essa questão em aberto, né? Que é isso que nós vamos tentar desenvolver aqui a partir pelo menos dessas linhas, né, que eu apresentei para vocês, né? Em que medida essa tradição jurídica ela é uníssona, né? Ela é única, essa tradição jurídica é uma tradição dogmática, quem sabe, mas se é uma tradição dogmática, se ela se prende mais uma visão dogmática jurídica, ela já estaria no primeiro reinado ou no segundo reinado? Seria uma característica do Teixeira ou seria uma característica da Primeira República, né, perante esse legalismo, essa questão de que todo o trabalho da Primeira República muitas vezes estava vinculado à justificação da legislação nova republicana, né? Muito bem, então eu falava do papel do direito romano porque nós temos, no fundo, uma questão de que o direito romano em si, ele não foi o mesmo para os brasileiros, né, da mesma maneira em todas as épocas, né? Porque a gente pode recordar isso aí, que é uma característica muito comum, esse uso livre do direito romano que nós fazemos hoje, de que vinculá-lo como uma raiz dos institutos jurídicos de direito civil, normalmente. Esse direito romano, ele foi visto historicamente, de modo específico, no Antigo Regime, no Brasil no século XVIII, por exemplo, mas como um direito romano que estava imbuído, né, estava, na verdade, dentro da legislação portuguesa, né, porque era a base da legislação portuguesa, que era uma prática muito comum daqueles reinos daquela época, né, no Antigo Regime, de fazerem adaptações, os príncipes, os reis faziam adaptações, criavam sua legislação a partir do direito romano, mas com um critério próprio. Então vejam que, de uma certa maneira aqui, o direito romano tem uma função no período colonial do Brasil, no século XVIII, que não necessariamente é aquela idealização, muitas vezes, que nós vemos nos nossos livros de direito romano, né? Outra coisa também seria pensarmos o papel do direito romano no primeiro reinado, na regência, né? Vejam que, por exemplo, um fato importante, né? Todo o Brasil se torna independente, começa uma discussão seríssima sobre a elaboração, sobre a criação de uma faculdade de direito, antes de falarmos de Olinda, que é a primeira, antes de ser Recife, foi em Olinda,
para recordar. E em São Paulo, antes de falarmos disso, se cogitou em 1825 de se fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, foram feitos uns estatutos, foram consolidados pelo Visconde da Cachoeira, e é interessante recordar que no debate, na formação que seriam esses estatutos das faculdades de Direito que vão ser de Olinda de São Paulo, não há uma cadeira de romano, não há uma disciplina de direito romano, né? Então, a 1827 para frente, nós vamos ter toda a primeira classe jurídica formada no Brasil, que na verdade eram gente que no primeiro momento vinham da formação de Portugal ou estavam terminando o curso em Portugal, optaram por questão de gastos, talvez terminar no Brasil, que seria mais em conta, ou por outros fatores, vieram viver no Brasil e terminar a sua faculdade. Temos aí as primeiras turmas, né, 1831 para frente, e nessas primeiras turmas nós temos uma formação que é muito bem feita, mas é que não tem uma disciplina específica de direito romano, né? A cadeira de direito romano não existe como tal. Essa cadeira só é incluída numa modificação do currículo em 1854, né? Então isso aí dentro de uma proposta do Segundo Reinado, né? E eu estava aqui pensando nesse sentido para recordarmos esse elemento, que é justamente o momento da formação do Teixeira de Freitas. O Teixeira de Freitas tem a sua formação nos anos 30, né? Ele é um dos primeiros alunos, né? Ele chega a passar por São Paulo, né? Mas ele se forma em Olinda. Vejam que o Teixeira de Freitas está dentro desse cenário que não há uma formação de direito romano com uma cadeira específica, né? No currículo. Né? É até interessante, porque eu estava ontem recordando nesse livro que eu falei do professor Schipani, tem um artigo de necessária citação, que eu vou comentar mais brevemente depois, do professor Aloysio Ferraz, que ele usa uma expressão que me parece muito interessante, que ele diz assim: existe no Brasil, no século XIX, um romanismo sem romanistas, no sentido estrito. Porque o que ele lembra é que nós temos, em vez de romanistas no sentido estrito, nós temos, ele chama de romanos civilistas, ou civilistas romanistas, né, no sentido que nós temos dogmáticos do direito, que trabalham com a dogmática jurídica, que conhecem o direito romano, mas não é um romanismo científico, né? Não é um romanismo científico, não é um direito romano trabalhado num plano, vamos dizer assim, meramente acadêmico, né? Ainda que, conforme nós vamos ver no final desse mês, com o apoio do professor Rosenfield, existem as teses que são feitas e que trabalham o direito romano, né? Então é interessante esse elemento. O professor Aloysio, no seu artigo, nesse livro do professor Schipani, comenta sobre a produção científica dos professores. Eu acho que eu vou comentar isso aí brevemente mais à frente. Essa produção científica é uma produção ainda não de grande volume, né, mas que, de uma certa maneira, justificava esse uso do direito romano. Mas vejam bem que agora é um cenário em que eu tenho a cadeira, né, eu tenho a disciplina do direito romano, mas ainda não temos um conhecimento propriamente científico do direito romano, né? Que, claro, se nós vamos comparar aqui com o cenário do direito romano como era trabalhado na Alemanha, no modelo universitário alemão na mesma época, a partir de Savigny, nós não temos como fazer essa comparação, né? Depois disso, nós temos aí alguns últimos dois elementos, antes de falarmos especificamente sobre a questão do Teixeira, que me parece também muito importante, é que nós temos aqui alguns pontos que eu entendo que são também de necessária passagem, né? Um primeiro ponto, dois pontos pelo menos, né? Um ponto seria, por exemplo, a questão da tradição do latinismo no Brasil, né? Então é interessante, se nós vemos esse romanismo sem romanistas, né, como lembrou o professor Aloysio, por outro lado, nós temos uma fortíssima tradição latinista portuguesa que chega ao Brasil, né? Vocês devem recordar que nós temos uma valorização do ensino do latim e uma formatação, muitas vezes, né, que nós não podemos esquecer, uma formatação da língua portuguesa segundo os moldes latinos,
que isso já se desenvolve no século XVIII com força em Portugal, mesmo durante a Reforma Pombalina, e esse latinismo tem o seu espaço dentro do imaginário brasileiro do segundo reinado, porque o carro-chefe disso seria justamente o Colégio Pedro II. Né? O Colégio Pedro II tem uma formação específica que se dava, que seria hoje em letras, a pessoa que iria fazer em Olinda, depois em Recife, e em São Paulo, teria um acesso mais facilitado a essa faculdade se passasse pelo Colégio Pedro II. E no Colégio Pedro II, sim, nós tínhamos relevantes professores que ensinavam a língua latina, né, que discutiam a língua latina, que davam uma formação de língua portuguesa pautada para esse modelo da língua latina. E isso, de uma certa maneira, é interessante, está vinculado com a tradição, vamos dizer assim, também retórica, né? Porque a forma de desenvolvimento do ensino das línguas, né, em Portugal passava por essa influência da antiga retórica, que era um modelo tradicional de ensino que já vinha desde longa data, desde a formação do trivium que se dava antes das universidades, já no período medieval, e que também se faz presente, isso aí vamos tentar discutir nos próximos encontros, principalmente com a professora Graziella, que vai falar sobre retórica em Tobias, né? Que em algum sentido tem uma ligação lá com aquele modelo jesuítico, né, que vinha de impacto forte em Portugal, mas por outro lado traz também essa forma de organização da língua, né? Isso me parece um fator importante, porque esse latinismo também está presente em Teixeira. Teixeira teve formação de latim desde criança, né? Isso o grande professor Silvio Meira, por exemplo. O professor Silvio Meira faz o retrato, reconstrói essa imagem de que Teixeira tinha uma formação com um professor particular, né, conhecia bem a língua latina, né? Então, desde criança. Então, e isso é interessante, são elementos que vão demonstrando a centralidade do Teixeira, mas, por outro lado, esse contexto de que a língua latina é uma questão central, né? Isso vai nos acompanhar depois nos próximos encontros, porque nós vamos discutir essa questão do latinismo até o século XX, talvez até uma forma de discussão do romanismo no século XX, passe pelo latinismo, né? Eu fico pensando em algum momento nós vamos falar do professor Van Dyck da Nóbrega, né? Que foi o grande autor desse período no metade do século XX e que vai representar ele, a revista Romanitas, nós vamos ter um encontro só sobre isso. Ele mostra, o Van Dyck mostrava esse papel do latinismo, né? E dos manuais de latim e tudo mais. E por fim, um segundo elemento que também vamos abordar na semana que vem, que é a questão do justnaturalismo luso-brasileiro, né? Que, claro, aqui temos que trazer elementos da história das ideias. Eu, na medida possível, vamos explorar um pouco essa metodologia, né? Mas esse justnaturalismo, um pouco, vamos ter notícia a partir de Autran e Soriano semana que vem, né? Esse justnaturalismo tem um discurso conservador por detrás, tem umas estratégias discursivas. E aí eu vou tentar explorar isso com os colegas da semana que vem. Em que medida existe um papel da tradição jurídica do direito romano, né, como uma peça-chave dessa discussão? Então, e também são elementos importantes para o entendimento do Teixeira de Freitas, porque o Teixeira de Freitas está vinculado, vamos dizer assim, ainda que seja reconhecido como um codificador, né, como aquele que fez o primeiro projeto de Código Civil no Brasil, ainda que o projeto não tenha propriamente tido sucesso, não foi aprovado, mas o Teixeira era reconhecidamente justnaturalista, né? Isso aí eu já escrevi, eu vou até comentar em cima disso agora na sequência. Né? Me perdoem aqui no prazo, pessoal, não sei quantos minutos, eu falei já bastante. Eu vou só então entrar. Então vamos aqui focar em dois pontos que me parece que são importantes para falarmos a respeito do Teixeira, né? Se nós, então, percebemos esses elementos que estão aqui sendo apresentados, né? A questão do o romanismo está vinculado, de uma certa maneira, a uma linha justnaturalista, mas, por outro lado, esse romanismo ressurge no século XX de outra maneira, né? Tendo talvez uma vinculação com um pensamento, talvez, vamos chamar assim, de legalista, para depois discutirmos se é positivista propriamente dito, né? Existem os elementos da antiga retórica, do ensino da língua latina, né? Em que medida isso poderia nos apresentar alguma coisa de novo, né? Vejam,
A forma como nós abordamos esses problemas, olhando para a época do Teixeira de Freitas, na metade do século XIX, normalmente se pauta em elementos do que nós estamos acostumados a fazer, né? Que é discutir segundo os critérios do nosso debate atual, né? Eu peguei aqui, vou pegar dois exemplos para vocês, para recordar, de uma certa maneira, como isso é muito comum, né? Só para colocar, lá na minha página, nas páginas do ResearchGate da academia que eu tenho, tem um texto que eu publiquei na revista Chilena de História e Direito, que eu fiz um ensaio mostrando mais ou menos isso, né? De que muitas vezes nós temos algumas opiniões fortes da nossa época e fazemos uma retroprojeção, né? Então isso é um fato que também é interessante. E eu vou comentar isso com vocês porque eu enviei para os colegas que estão acompanhando, principalmente os alunos da graduação que vão nos acompanhar depois na gravação, eu enviei um texto que eu fiz há muito tempo atrás, quer dizer, tem uma versão atualizada de 2012, mas é um texto dos anos 2000, da época da minha elaboração da tese, em que eu falo do Teixeira de Freitas a partir de um paradigma, né, que não é provavelmente o paradigma do próprio Teixeira de Freitas, mas é um paradigma de discussão sobre qual é que é o papel, qual é que é a forma de entender a tradição jurídica brasileira a partir do direito romano, né? E esse modelo que eu peguei nesse texto lá de 2012, que saiu na revista da Faculdade de Direito da URGS ali, que eu estou vinculado, para quem pôde fazer a leitura ou se lembra do texto, vai recordar que o ponto nevrálgico da questão é o argumento do professor Pirandello Catalano, né? Então, é interessante, né? Eu mesmo reconheço que a forma como eu tentei abordar aqui seria pegar esse ponto de vista do Catalano, né? Para discutir essa forma de apresentação do Teixeira de Freitas para o final do século XX e início do século XXI. Né? Porque, claro, é uma forma de enquadramento da discussão sobre o romanismo. Né? Então, existe um ponto de vista, vamos dizer assim, mais material, que seria de se tentar entender o Teixeira de Freitas simplesmente no seu contexto, né, que já seria algo de necessidade para todos nós, mas existe também um ponto de vista de que esse enquadramento que nós fazemos a respeito de um autor é um enquadramento também dentro da nossa época, para o nosso contexto, né? Então, em cima, por exemplo, do Catalano, o que eu pude fazer? Né? O Catalano defende ele e o professor Schipani, de certa maneira, eles estão uníssonos nesse sentido, desde a década de 80. Eles são defensores de uma concepção de que existe um subsistema jurídico latino-americano que é diferente do modelo europeu, o romano-germânico, diferente porque é muito mais romano, mais próximo, dentro de uma tradição ibérica de continuidade do direito justinaniano. E, claro, há bons argumentos que eu mesmo defendo nesse texto. Ele apresenta, o professor Catalano, apresenta uma imagem do próprio Teixeira, né, como um exemplo forte dessa tradição jurídica de vinculação maior ao direito romano. Claro, porque, de uma certa maneira, os autores italianos, esses romanistas italianos agora recém-citados, eles são críticos a uma visão da pandectística alemã do século XIX, né, que teria formatado o uso do direito romano aos moldes modernos, né, moldes esses que teriam perdido essa ligação que existiria com o direito romano em si. Usa uma parte material do direito romano, os conceitos, mas dentro de uma lógica agora que seria moderna. Então essa é a crítica, de certa maneira, a crítica que está por detrás do Catalano. E, apesar desse debate em si, de uma ciência do direito, né, de que nós estamos falando de uma visão uma visão de direito típica do final do século XX, que o Catalano escreve nesse período, né, nós temos uma constatação, vamos dizer assim, porque esses elementos que eu apresentei do Teixeira de Freitas são elementos que estão presentes na sua obra, nos seus escritos esses mais em tom, muitas vezes, de críticas que ele escreve, que ele também usa desse estilo mais polêmico. Nós vamos poder ter uma notícia disso também semana que vem, quando recordarmos o Autran, e depois, obviamente, na outra semana com o Tobias, né? É uma tônica muito forte, né, desse uso da retórica na polêmica, né? Ele faz essa polêmica com o Seabra, que é o codificador português, o caso do Teixeira de Freitas falando, né? Mas o Catalano apresenta, então, uma visão que eu absorvi
naquele texto, né? E que, de uma certa maneira, tem alguns tópicos aqui que são importantes. Por exemplo, aquela tese da unidade de direito privado latino-americano, né? Uma tese que a gente até entende, porque realmente a intrincada rede de relações entre os juristas e os políticos da metade do século XIX mostram isso. O Teixeira fez um serviço, estava sendo pago pelo governo imperial brasileiro para fazer o projeto Código de 1860-65, o esboço, e ao mesmo tempo estava entrando em contato com falei essa semana dele, o professor Dalmácio L. Sarsfield, que foi um autor que conhecia direito romano e que era o responsável pela codificação civil na Argentina e que aproveita, isso é notório, né? Todos sabem, aproveita bastante o projeto do Teixeira de Freitas, né? E o Silvio Meira, quando comenta também sobre essa questão da unidade do direito latino-americano, do direito privado, fala que o Teixeira também se escorou em cima do Andrés Bello, né? Então, quer dizer que foi um amigo do Simão Bolívar, um venezuelano, que faz um serviço aos chilenos e faz o Código Chileno de 1855, que é um código também fundamental para a discussão sobre a codificação civil na América Latina, naquele contexto da metade do século XIX. Né? Então, vejo, esse elemento da unidade latino-americana que, claro, serve para justificar a tese do catalano, né, dessa unidade que o Teixeira, o Vélez e o Andrés Bello estabeleceram, ainda que o Vélez e o Teixeira em contato direto, né, não se tem notícia de contato do Andrés Bello, acho muito pouco provável, mas os usos dos livros existiram, né, o Código Chileno foi citado, eu me lembro de muitas citações e muitas vezes o trabalho em cima do Teixeira nas suas notas sobre o Código Chileno. Então, esses elementos, então, um pouco que provocam essa questão, né? A tese do catalão, da unidade latino-americana em cima do direito romano, como algo diferente da pendentística alemã, tem uma raiz constatável da rede de relações que existiam entre os próprios juristas, redes que, no fundo, não eram redes acadêmicas, mas redes também políticas, né? Porque isso, o Silvio Meira, no famoso livro que escreve sobre Teixeira de Freitas, ele resgatou até notícias que saem em jornais de uma atividade de Buenos Aires, que o Teixeira foi visitar o Vélez, né? Não se tem maiores detalhes, mas que foi visitar o Vélez e que teria voltado depois ao Brasil, né? Em 1866. Depois temos aqui alguns elementos que eu também coloquei naquele texto que servem para justificar essa tese que o catalano adota e que eu teria chancela, que eu chancelo naquele texto, né? São elementos que mostram o questionamento filosófico que existia no ponto de vista do Teixeira, né? O Teixeira não se preocupou, propriamente, é óbvio isso, né? Não se preocupou em escrever desde uma perspectiva da filosofia do direito, né? Ele é um autor da prática, né? Um grande jurista, um grande advogado, reconhecido, nunca foi professor, nunca precisou dar aulas, né, para ser o que foi, né? Era um cenário em que não havia necessidade de legitimação acadêmica, propriamente dita, naquele contexto, né? Ele foi um dos fundadores lá do IAB, logo foi convocado para trabalhar como parecerista do Conselho de Estado, quer dizer, o renome que ele deu, o renome do próprio trabalho dele, né? Um advogado reconhecido, um escritor que escrevia livros jurídicos também muito reconhecidos e valiosos, né? Uma coisa também interessante, recordando estratégias de história do livro, muitos dos livros do Teixeira eram caríssimos para aquela época, né? A gente vê pelos catálogos das editoras da época, normalmente alguns livros do Teixeira valiam o dobro do que normalmente valiam outros livros, né? Mas vejam que aqueles elementos mais filosóficos estão presentes porque todo grande autor é de se presumir que tem uma concepção de filosofia, né? Uma concepção de filosofia do direito, né? Vejam, por exemplo, a questão da necessidade que ele fala seguidamente, principalmente no esboço, né, de fazer uma ordenação racional da matéria, né, de buscar um rigor lógico na organização do sistema, né, aquela noção de sistema que ele adota, que é uma noção que talvez tenha uma singularidade em si, porque ele não está dentro do debate alemão, né, ele está percebendo, como sabemos, Teixeira está lendo os textos do Savigny na sua versão francesa, porque as editoras francesas têm as suas livrarias, como a Garnier, tem essa livraria no Rio de Janeiro, a Porta traz via navios
esses livros franceses. Então, eu falo aqui, o Savigny, sendo um autor alemão, é traduzido pelo Guénon já um ano depois, né, as edições que saem do sistema 1841, se não me falha a memória, já tem uma primeira tradução francesa, né? O Savigny, como era da fronteira, tinha uma ligação muito forte também com os franceses, apesar de discordar do modelo exegético de lá. Então vejam vocês que essa questão do rigor, que é uma característica, né, do discurso da escola histórica, que vai também impregnar a pandectística de maneira geral, depois a sequência dos autores nas décadas posteriores do Savigny, é algo que também se faz presente dentro da obra do Teixeira de Freitas, né? E, por fim, também um outro elemento importante é essa preocupação com a relação jurídica. Ainda que ele fale do papel dos direitos, né, isso é um elemento importante na sua obra, né, quando ele fala dos direitos, naquilo que a gente vai enquadrar como direitos subjetivos, né, a concepção que um pouco a gente já andou discutindo, quem me perdoem aqui a breve propaganda, estamos fazendo um outro evento com o apoio da Academia Atlântica e de outros colegas, sobre o Villei. O professor Venceslau lá ficou nos ouvindo, né? Eu agradeço o Venceslau a propaganda toda que fez do evento do Villei. O Villei foi um romanista e depois atua como filósofo do direito, né? Então essa questão do papel da filosofia, né, foi importante, mas para nós aqui vai ser interessante recordar isso, né? Recordando esse evento desse outro evento que estamos fazendo também, de que essa questão filosófica estava por detrás, né? Então, no caso aqui do Teixeira, é essa preocupação. E isso, de uma certa maneira, aproxima com a visão mais tradicional da filosofia, daquela velha tradição escolástica, né? Em Portugal, que sofre, claro, ataques, né, principalmente na metade do século XIX, do kantismo, né, do krausismo, várias outras linhas ideológicas e filosóficas que vão se colocar na própria Universidade de Coimbra, mas aquele velho realismo filosófico, né, de linha tomista, que foi sendo reapropriado no tempo, de uma certa maneira também se apresenta, né, isso também é uma tese que o professor Aloysio Ferraz escreve no seu texto, né, no livro do Schipani, é algo que está patente, né? Também se faz patente em Teixeira. E, por fim, dentro do próprio contexto do Teixeira, nós temos elementos para isso, né? Então, vou tentar falar mais rapidamente, né? Nós temos a questão da tradição como uma continuação de modelos do ius comune, né? Da continuidade também de elementos da escolástica ibérica, né? No período imediatamente anterior ao Teixeira, nós temos essa influência do modelo pombalista, né? O Pombal estabelece uma visão do chamado iluminismo católico, esse iluminismo católico que tem elementos adaptados ao despotismo esclarecido, mas ao mesmo tempo não cai numa visão mais radical, né? Se propõe a não cair numa visão radical, que foi o que aconteceu depois com a Revolução Francesa, né? E também, dentro do próprio aspecto do Teixeira, nós temos uma passagem do ecletismo do Victor Cousin ao início, que o Teixeira também é muito crítico, ao início dessas novas ideias, né, que o professor Venceslau já vai trabalhar hoje, que nós vamos recordar nos próximos encontros, que vão ser as linhas, vamos chamar assim, da escola de Recife, né, que o Teixeira, que tendo vínculos, né, com a velha escola de Olinda, muitas vezes vai ter receios, né, com relação a isso. Então, assim, para a gente concluir, né, ele sendo um autor prático, ele tem essa visão de aplicação de um método jurídico, ele tem uma percepção de que é preciso ter um rigor lógico, e, ao mesmo tempo, ele vai nos mostrando que existem esses elementos dentro da velha tradição brasileira e que deveriam ser adaptados a esse cenário que nós estamos falando agora, esse cenário de que o Brasil é um país independente e precisa ter sua própria legislação, né? É interessante recordarmos isso, pessoal, porque eu não vou poder aqui os comentários a respeito dos professores de direito romano da época. Eu só vou fazer a referência ao faz o levantamento dos professores de direito romano, que existiam a partir, claro, do currículo de 54, né? Alguns eram mais ou menos conhecidos, né? Como Mendes da Cunha, o Neto Campelo
em Pernambuco, então o Américo Brasiliense em São Paulo, né, até chegar a Branches e Reinaldo Porchat, né, já no início desse século, do século XX. Né. O que nós vemos aqui, que se nós pegarmos os elementos, essa visão do debate sobre o romanismo, que a leitura que fazemos, os óculos que colocamos para olhar o Teixeira de Freitas, vejam, aqui num primeiro momento eu apresento desde uma perspectiva aqui, naquele texto do Catalano, né, que saiu na revista Faculdade de Direito da URGS. O professor Aloysio, por exemplo, cita o Villei, né? Fala da contenda do Villei e do Pugliese, mas fala do Villei e usa como uma chave, até tece uma crítica ao Villei, né? Mas o Aloysio também é uma pessoa da sua época, né? Escrevendo na década de 80, o referencial por detrás do que é o direito romano é o impacto do debate ainda que existia dentro dos várias estratégias de manutenção do domínio cultural conservador, em que o Villei ocupou uma função primordial, né? E aí o direito romano é interessante, né? O direito romano o romanismo sem romanistas, no sentido que os professores em si, eles são historiadores, mas também são jornalistas, também são deputados, ou seja, são pessoas que têm uma vida política, que têm uma vida nas corporações jurídicas, que são também professores, né? Mas não existe aquela visão assim europeia do século XX, vamos dizer assim, do professor de direito romano, que é só professor de direito romano, né? E aí, então, para finalizarmos, fica então a questão, né? Pelos elementos materiais, sim, há elementos que se confirmam no século XIX, essa conjugação de elementos no romanismo, né, no sentido de postura conservadora, política, o uso da legislação portuguesa com base que vinha do direito romano, da tradição ibérica, na verdade. Existem elementos diretos, né, o praxismo estabelecido pelo Pombal, a linha praxista em si do Lobão. Lobão foi um autor português de grande repercussão no Brasil no século XIX, né? O Disconeira também, que tem umas peculiaridades no Brasil, né? É um discurso que não se adapta propriamente só ao modelo francês, pelo menos no direito civil é bem claro, ainda que tenha tido muita força no caso penal, criminal, né? Mas no direito civil brasileiro nós temos aquele paradigma francês, mas não é um paradigma que é completamente fechado, porque há uma liberdade que tira, né? E aí, como eu coloquei para vocês, fica a pergunta de como é que nós podemos fazer um levantamento propriamente do qual é que é a estratégia em si, né, que foi utilizada para nós vermos esse tópico, né? Vejam, se há uma projeção do direito, se há uma projeção desse modelo romanista, seja do Villei, seja do Catalano, né? E que medida a gente consegue enxergar, provavelmente, qual é a melhor característica, né? Essa retroprojeção é um perigo que nós podemos incorrer, né? Vejo que talvez naquele modelo do Instituto Brasileiro de Filosofia da História das Ideias, que o professor Machado Neto usa no seu famoso livro, e que o professor Paim explora muito bem, de que a gente enquadra a partir das teorias da época, né? As ideias da época. Como é que nós poderíamos, então, tentar ver o que é esse direito romano que está lá na época, no texto romano, no texto do direito, dos textos do Teixeira de Freitas sobre o direito civil brasileiro, né? Quais são os critérios de debate, né? Então, como é um primeiro encontro, né, só uma linha, né, a ideia, então, da sequência dos encontros é, de uma certa maneira, gravitar em cima desses elementos, né? Nós temos esse romanismo sem romanistas, como lembra o professor Aloysio, né? Nós temos um elemento da retórica que, de certa maneira, ela serve como base para a discussão e o polemismo da década de 1870 com Tobias e Autran, mas, ao mesmo tempo, ela é caudatária de uma longa tradição do século XVIII que os portugueses usam, que tem a ver com aquela formação jesuítica. Nós temos elementos do direito natural, a gente vai ver isso semana que vem com Autran, né? E que direito natural é esse? É um direito natural já racionalista, né, por causa do pombalismo, mas que usa de elementos conservadores, né? E como é que é a relação com a legislação, com a ideia de código, com a ideia de consolidação? Já trabalhei bastante sobre isso, seria interessante, na medida do possível, trabalharmos isso. A legislação é um fator fundamental da identidade jurídica do Brasil, né, Brasil independente, né? Como se trabalha isso? Qual é o papel, então, desse direito romano?
Porque o que fica, então, para finalizar, né? O que fica como fica essa pergunta é que direito romano que nós falamos, né? O direito romano do Teixeira, o direito romano que o Vilei e o Catalano nos aportam agora, agora faz algumas décadas, é o direito romano da problematização da época. É por aí, mais ou menos, né, que eu tinha pensado colocar esses elementos introdutórios para nós depois, com o professor Venceslau e a nossa colega Maria Helena, aprofundarmos na medida do possível, né?